Hoje é a última mensagem que eu e o Rafael traremos, dessa temática Um Ano para Viver. Mas o pastor continuará, Rafa? Continuará trazendo outras mensagens, Um Ano para Viver, umas mais interessantes que a outra. Estou louco para ouvir e meditar também no texto da Palavra de Deus. Sou muito grato aos irmãos pelas orações, também pela confiança da igreja em me chamar para pregar. Agora, dia 5, começo mais um semestre no seminário e conto com as orações dos irmãos. E, se Deus quiser, em 2025, terminarei o seminário e aí vamos nos preparar, para mais uma etapa que é a consagração, a prova, e depois a consagração. Quero meditar com os irmãos no texto de Ezequiel. E como é um texto longo, os irmãos podem ficar sentados, como estão mesmo. Vou ler o capítulo 18. Um abraço também aos nossos irmãos que estão aí assistindo. Continuamos em oração pela vida do nosso pastor, pela sua melhora de saúde, Conversei com ele agora à tarde, ele disse que está com saudades da igreja. Ezequiel, capítulo 18. O texto diz assim: Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto pais como filhos, aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga, e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho, ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não. Ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimentos aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece a todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá
por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel: quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos, e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados e não permitam que eles o derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque morrer, ó povo de Israel, não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e que o Senhor fale através de mim, que o Senhor fale a vida dos nossos irmãos. Essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. Um ano para viver a missão. Preciso avisar vocês que o foco hoje, aqui, não será explicar e dizer qual é a missão, mas o foco será como viver essa missão. Apesar disso, é importante nós definirmos a missão. Qual é? O pastor Pascoal Piragini, que escreveu o livro Crescimento Integral da Igreja, e atualmente o nosso presidente da convenção foi eleito, escreveu no livro, disse que a missão da igreja é a sua participação e cooperação com o que Deus está graciosamente fazendo redentivamente aqui na terra. A igreja faz parte da missão de Deus, porque através dela e por meio da sua graça, Ele está formando um povo redimido. Ou seja, a igreja, além de ajudar na missão de Deus, ela também é o resultado dessa missão. Deus quer que nós, como igreja, alcancemos outras pessoas
para fazerem parte desta igreja. Portanto, viver a missão implica em fazer parte da igreja e também cumprir os propósitos de Deus no mundo através dessa igreja, porque nós somos a agência de Deus aqui neste mundo, aqui nessa terra. Então, na mensagem de hoje, o que nós vamos ver é como igreja de Cristo que somos, cumpriremos essa missão, viveremos essa missão, aprendendo com Ezequiel, esse texto que nós acabamos de ler. Ezequiel foi um profeta de Deus, que trouxe a palavra do Senhor quando o povo estava sendo punido pelos seus pecados e estava afastado da terra onde eles viviam. É o chamado exílio. Ezequiel foi enviado por Deus, junto com o povo, para trazer a palavra dele. E o chamado de Ezequiel é maravilhoso. Ele tem uma visão espetacular de Deus, da glória de Deus, Deus sentado no trono. E a visão de Ezequiel é a mesma que João descreve no Apocalipse, mostrando que Deus é o mesmo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então Ezequiel vê a glória de Deus e é chamado por ele para transmitir a palavra, transmitir a mensagem. E essa é a missão dele: transmitir e viver a mensagem de Deus, confrontando as pessoas, o povo que estava longe, os seus pecados, mas trazendo esperança e uma promessa de restauração e de vida. Ezequiel, quando está tendo essa visão do trono de Deus, ele entrega para ele um rolo e fala para ele: coma esse rolo, que significa a palavra de Deus. Ezequiel come, e aqui o significado dele está se identificando com a mensagem, com aquilo que Deus deseja que ele fale. Então, viver a mensagem para Ezequiel envolveu em ele se identificar por completo com a mensagem que Deus queria que ele transmitisse. E também, e aí está também a parte interessante, ele no seu dia a dia faz coisas para transmitir a palavra de Deus. Por exemplo, ele fica deitado do lado direito por 390 dias, depois ele vira do lado esquerdo e fica mais 40 dias deitado, para mostrar o tempo que o povo ficaria longe da terra. Em um outro momento, ele raspa o seu cabelo com uma faca, pesa, para mostrar para o povo o quão pesados os pecados deles eram diante de Deus. Em outro momento, ele pega e cava um buraco na parede e sai por ela carregando uma mala, para mostrar para o povo que, olha, vocês vão ficar longe da terra, vão ficar no exílio por muito tempo. Ezequiel, então, ele faz coisas no seu dia a dia para mostrar para o povo a mensagem que Deus queria que ele transmitisse. Então, quando nós vivemos a missão, nós precisamos agir igual Ezequiel. E aqui estão os 3 pontos que eu quero trabalhar nessa noite. Primeiro, nós precisamos conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas para quem nós pregamos. Segundo ponto, nós precisamos nos identificar com a mensagem, vivendo ela dia a dia. E 3, nós precisamos anunciar a mensagem de salvação. Então, como viver a missão? Primeiro,
conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas significa conhecer o que elas sabem e pensam a respeito de Deus. Conhecer o que elas pensam a respeito da Bíblia, do mundo e, em algumas situações, corrigir aquilo que elas pensam de errado. Veja o que Ezequiel faz. Primeiro ele cita lá no versículo 2, um provérbio que o povo sabia, que o povo citava, estava na boca do povo. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Foi um provérbio que o povo estava falando, porque eles estavam achando que a culpa da punição estava caindo sobre eles, mas a culpa não era deles, era da geração anterior. Eles estavam sendo punidos injustamente. Quem pecou foram os nossos antepassados, foram os nossos pais. E aí, Ezequiel ainda cita, lá no versículo 25 e 29, o pensamento do povo. Vocês dizem, o Senhor é injusto. O que estava na boca do povo era que Deus era injusto. E nós só vamos saber dessas coisas se nós andarmos no meio das pessoas. O povo estava julgando Deus de acordo com uma visão errada que eles tinham sobre Ele. Muitas vezes, antes de nós apresentarmos a mensagem, vamos precisar corrigir um conhecimento errado que as pessoas têm a respeito de Deus. Eu lembro de uma história de uma família de missionários que foi para o Congo. E essa família, estava lá o pai missionário, a esposa, os filhos, pregando, falando de Jesus para aquele povo, e não havia conversões. Ninguém queria saber de Deus. Num determinado momento, a esposa do missionário adoeceu e infelizmente faleceu. E aí, marcaram o enterro, a vila onde eles estavam toda compareceu, pois estavam curiosos para saber como que era um enterro de uma família branca, que falava de um Deus estranho. E aí, o missionário falou das Escrituras, a família cantou hinos, eles colocaram o caixão da esposa no solo africano, tamparam e continuaram o trabalho. Algumas semanas depois, a vila começou a converter. Pessoas se rendendo aos pés de Jesus, e o grande testemunho que eles deram era: olha, nós sabíamos que a religião de vocês era boa para viver, mas nós não tínhamos ideia de que ela também era boa para morrer. O crente, quando morre, morre no Senhor, morre feliz, porque vai se encontrar com Deus. Nós não temos medo da morte, a nossa esperança nos tranquiliza. Então, às vezes, nós vamos precisar corrigir algumas coisas que as pessoas pensam de maneira errada a respeito de Deus. Qual era o entendimento errado que nós vimos aqui no livro de Ezequiel? O provérbio qual era? As gerações anteriores foram responsáveis pelo pecado. E agora, as gerações que estão vivendo o momento, estão sendo punidas. Logo, Deus é injusto por punir o pecado. Mas o que Ezequiel fez para corrigir isso? Lá nos versículos que a gente leu, do 5 ao 18, não vou repetir, tá? Depois vocês veem em casa. Mas Ezequiel, ele conta uma história de 3 gerações de pessoas: um homem, um filho e o seu neto.
E aí, ele vai contando e dizendo que as ações de cada um, elas estão de acordo ou não com a lei de Deus. Algumas gerações estão cumprindo a lei de Deus, logo são declaradas justas, não serão punidos. Já outras gerações que estão com suas condutas, sua atitude, não estão de acordo com a lei de Deus, são injustas. Mas quem será punido, quem será morto, é cada um pelo seu próprio pecado. Versículo 20. E hoje em dia, quais os entendimentos errados da nossa geração acerca de Deus? O que estamos fazendo para corrigir esse entendimento? Com certeza você já ouviu essas expressões, não é? Todos são filhos de Deus. Deus é brasileiro. Precisamos corrigir o que o povo pensa a respeito de Deus. Mas muitas vezes a igreja, ao invés de corrigir, está se juntando e fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, é errado mentir? Mas às vezes nós espalhamos fake news. É errado desrespeitar o outro, ser grosseiro, ofender. Será que Jesus ofenderia outra pessoa? Claro que isso é errado, mas vez ou outra na internet estamos ofendendo aqueles que discordam de nós. O que a Bíblia diz sobre marido e esposa? Lá em 1 Pedro 3,7, Pedro diz o seguinte: o marido deve honrar a sua esposa, deve ser compreensivo com ela, deve tratá-la como um sexo mais frágil. Mas qual é a grande mentalidade sendo espalhada? Não, o homem tem que ser bruto, tem que exercitar a sua força, comandar como se estivesse no exército sua esposa. Eu falei, mulher tem que cumprir. E as esposas? Lá em 1 Pedro ainda, versículos de 1 a 6 do capítulo 3, a esposa deve ter um proceder puro, reverente, preocupada com a beleza interior, submissa à orientação e direção do esposo. Mas o que dizem, o que falam a respeito da feminilidade? A mulher feminina é independente, não precisa dar satisfação a ninguém, deve se preocupar com a sua beleza exterior, às vezes a ponto até de ser vulgar. Vejam que a Bíblia diz coisas sobre assuntos diversos, e nós, como Igreja de Jesus, preocupados em viver a missão, precisamos mostrar o que a Bíblia diz verdadeiramente sobre esses assuntos. Assim nós vivemos a missão. Segundo ponto, nós precisamos nos identificar com a mensagem, ela no nosso dia a dia. Veja lá no versículo 1 que Ezequiel diz: recebi outra mensagem do Senhor.
Em outras traduções diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. E aí eu pergunto para você: o quão bem você conhece a palavra de Deus? O quanto você conhece as Escrituras, os versículos, os livros? A nossa professora Cleusa trouxe uma ideia muito boa, né, de nós decorarmos os versículos. Estamos conhecendo, guardando na memória a palavra, a mensagem, ela faz parte de nós, ela está no nosso dia a dia. Ezequiel, quando chamado por Deus, ele comeu a palavra de Deus, ele comeu a Bíblia, e ele vivia a mensagem dia a dia. A palavra de Deus fazia parte da sua vida. Você lê a Bíblia todos os dias? As histórias da Bíblia, elas fazem parte do seu dia a dia? Como nós vamos anunciar uma mensagem que nós não conhecemos? Eu juntei aqui algumas frases que geralmente são atribuídas à Bíblia. Vamos ver se você já ouviu falar. Eu venci o mundo e vós vencereis. Onde está esse versículo? Oi? Heresias, né? Capítulo 1, versículo 3. Não existe versículo na Bíblia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Invenções, capítulo 5, versículo 3, né? O pouco com Deus é muito. Esse todo mundo já ouviu, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mente vazia, oficina do diabo. E por último, fazer o bem sem olhar a quem. Esses são frases que está na boca do povo, eles estão sempre falando: está na Bíblia. Esses versículos não estão em lugar nenhum. Ezequiel sabia tanto sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor, que quando ele fala aquele exemplo das 3 gerações, o pai justo, o filho injusto e do neto justo, ele vai citando as condutas que estão na lei e que não deveriam ser realizadas. Ele vai falando: um homem que adora ídolos, empresta dinheiro com juro, rouba dos seus dos mais pobres, estava na lei, explicando o que o povo deveria fazer. E nós, como igreja, nós conhecemos a mensagem que devemos proclamar, que devemos anunciar? Melhor, nós acreditamos no que pregamos? Melhor ainda, nós vivemos o que pregamos? Lá em Mateus 7, 28 e 29, o texto vai falar o seguinte, que Jesus fechou a sua mensagem sobre o Sermão da Montanha, e o texto diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Jesus fazia o que ele pregava. E um pouco antes desse versículo, Jesus está finalizando o seu sermão, ele diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será como aquele que constrói sobre a rocha. Todos nós aqui desejamos que a mensagem de Deus impacte a vida dos nossos amigos e familiares, não é verdade? Esse é o nosso sonho, que as pessoas de fora creiam no mesmo Deus que nós cremos, percebam a mesma
mensagem de vida e esperança que nós um dia percebemos, que sejam transformados por essa palavra. Mas essa palavra impactou a nossa vida realmente? Porque se nós queremos que os lá de fora sejam impactados, primeiro ela tem que impactar a nós. Qual é a mensagem? Veja no versículo 30 até o 32, que Ezequiel diz que a mensagem envolve, primeiro, o confronto do pecado. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme as suas ações. O Evangelho envolve confronto de pecado. Não temos como fugir disso. E isso impacta nós, porque nós somos pecadores. Mas há um chamado ao arrependimento. E há uma promessa de vida eterna. Ezequiel anuncia uma nova vida, e não a morte. Ele anuncia transformação. Veja o versículo 31. Deixem toda a rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. O Evangelho é uma mensagem onde há uma nova vida sendo anunciada, transformação. Essa mensagem já impactou você? Já mudou a sua vida? E terceiro ponto, para vivermos a missão, precisamos anunciar a mensagem de salvação. Não basta apenas conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, onde ela vive, a comunidade onde nós estamos, nem saber a mensagem ou conhecer as Escrituras. Isso não é o suficiente para nós vivermos a missão, se nós não tivermos a coragem e a ousadia de anunciar a mensagem no poder do Espírito Santo. Então, primeiro, temos que ser revestidos de poder espiritual para anunciar essa mensagem. Lá no início do livro de Ezequiel, Ezequiel 2, 1 até o versículo 3, o texto vai falar que Ezequiel, quando foi chamado, ele foi envolvido pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor entrou em Ezequiel e o chamou, convocou para levar a mensagem até o povo. E aí, aqui no capítulo 18, a gente vê logo no início: recebi outra mensagem do Senhor. O Espírito falava com Ezequiel, estava sempre trazendo novas mensagens. Ezequiel, ao longo do livro, ele vai falar: recebi outra mensagem do Senhor, recebi mais uma vez a palavra do Senhor. Ezequiel estava revestido do poder do Espírito para anunciar essa palavra. Portanto, viver a missão, ela deve envolver nós buscarmos, sermos cheios do Espírito Santo. Quem aqui faz exercício físico? Mais ou menos? Fizeram promessa nesse ano de começar na academia? Se você iniciar exercício físico sem se alimentar, o que acontece? O que acontece? Passa mal, desmaia, né? O alimento é o que sustenta o exercício. Se nós não nos alimentarmos, não conseguiremos fazer o exercício. Se nós não nos enchemos do Espírito, não conseguiremos anunciar a palavra. Porque o poder do convencimento não está nas nossas palavras, não é no nosso raciocínio, não é pela nossa argumentação. Nós não vamos convencer a pessoa por aquilo que nós dizemos ou fazemos. Ela é uma ação sobrenatural
realizada pelo Espírito Santo. Então, se nós não nos enchemos do Espírito, não haverá convencimento. Precisamos também de coragem e ousadia. Vamos ser sinceros, não é fácil apontar os erros dos outros, não é verdade? Não é fácil. Não é gostoso você mostrar para a pessoa que ela está errada. Mas veja o que Ezequiel diz no final do versículo 30. Arrependam-se e afastem-se dos seus pecados, e não permitam que eles o derrubem. Versículo 31. Versículo 31. Deixem a rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Da mesma forma que nós precisamos nos alimentar para fazermos os exercícios, nós temos que ter força para realizar o exercício físico. Se nós somos fracos, quem faz academia aí não consegue levantar peso, né? Agora, quanto mais eu exercito a minha força, mais eu consigo realizar o exercício. Não é assim que acontece? E quanto mais eu exercito a coragem e a ousadia, mais corajoso e ousado eu me torno anunciando o Evangelho. Se nós não formos corajosos ou ousados, nunca seremos, que nem a força. Nunca teremos força. A coragem, ela não vem de nós, mas ela vem da mensagem que nós proclamamos. Ezequiel, durante a mensagem que ele traz ao povo, ele fala do pecado, e como o pecado de cada um o levará para a morte. Mas ele apresenta esperança, arrependimento, volta para Deus e o recebimento de uma nova vida. Isso é viver a missão. Estou concluindo. Ezequiel foi um homem que viveu a missão de participar, de cooperar com a obra de redenção de Deus no mundo, pois ele foi enviado ao povo no exílio, ou seja, ele precisou ir onde o povo estava, e onde o povo precisava ouvir a mensagem. Também se apropriou da mensagem. Lembram que ele comeu a mensagem? Também se identificou com ela, fazendo que ela fosse parte da sua vida, do seu dia a dia. Ezequiel foi chamado por Deus, ele come o rolo, e a mensagem é que ele vá anunciando a palavra de Deus. A mensagem faz parte de quem ele é. E por fim ele anuncia uma mensagem de confronto ao pecado, mas uma mensagem também de vida e esperança. E aí, e nós? O que devemos fazer com esse exemplo de Ezequiel para esse ano de 2024? Lembre-se, um ano para viver a missão. Primeiro, conhecer as pessoas que estão à nossa volta, em nossa comunidade, em nosso bairro, em nosso trabalho, nossos familiares, conhecer o que eles pensam a respeito de Deus, quais são as suas expectativas, suas lutas, e, se for o caso, corrigir algumas situações, sempre em amor. Segundo passo, que a mensagem de Deus
que Deus nos deu faça parte de nós, da nossa vida, que ela esteja em cada momento de nossa existência, do nosso dia a dia. Essa mensagem que nós acabamos de ver, uma mensagem de nova vida, de esperança, de transformação e de perdão. E por fim, que nós anunciemos esta mensagem com coragem e ousadia no poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus assim nos abençoe.